Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e que bom iniciar com você aqui para caminharmos juntos aí em mais um momento de conhecimento e muito aprendizado. Sou a professora Simone Silva, sua professora de matemática da terceira série ensino médio e fiz todo um planejamento de uma aula para você. Vamos então conhecer? A nossa aula de número 34 tem como objeto de conhecimento princípios fundamentais da contagem, com detalhamento em definição clássica da probabilidade, número de casos favoráveis, dividido pelo número total de casos possíveis, e esse é um assunto assim que sempre aparece aí em vestibular, em processo seletivo. E qual é o conselho que eu dou para você? Organize o teu material, te afasta de tudo que tira a tua atenção e vamos então à nossa aula. Então, queridos, iniciando a nossa aula de probabilidade. Embora receba aí o nome de probabilidade clássica, eu quero dizer para você que a probabilidade em si é só um nome aí que muda, né? Poxa, probabilidade, imagine você, não é para você aí verificar o uso da probabilidade. Imagine aí que o futuro é um território desconhecido e é mesmo, né? A gente não consegue ali ainda dominar o nosso futuro, e ainda bem. E cada coisa que pode acontecer é um caminho diferente. Às vezes, existem 10 caminhos possíveis aí à nossa frente, mas apenas 3, não é? Nos levam aonde nós queremos chegar. Então, quem é que entra nessa situação? A probabilidade. Por quê? A probabilidade é o GPS aí desse território desconhecido. Ela não nos diz exatamente qual o caminho, né? Qual o destino ali que nós vamos tomar. Mas ela vai revelar aí, sim, gente, o tamanho da nossa sorte. Tudo bem? E existem pessoas aí que pensam que probabilidade é sorte. Não, probabilidade é cálculo. Calcular a probabilidade é, em essência, medir aí em quanto do horizonte total vai pertencer ao nosso objetivo, que é o nosso alvo, dividido ali pelo universo, que é o total de possibilidades. Mas falar ali em universo, falar em outras linguagens se torna um tanto quanto, né, meio que difícil. Mas antes de nós aí avançarmos mais em probabilidade, a probabilidade ela tem um conteúdo ali que é o chão, não é que eu digo que é a base, que é o princípio fundamental da contagem. Então vamos lá relembrar? O princípio fundamental da contagem, aqui nós vamos simbolizar, né, representar por PFC, é a base de tudo. É ele que vai nos dizer o seguinte: se uma decisão A pode ser tomada de N maneiras e uma decisão B de M maneiras, as duas juntas podem ser tomadas aí por um total de M vezes N maneiras. E com certeza você já viu esse cálculo aí desde o ensino fundamental. Não vi não, professora, sim. O nono ano, quando se está estudando por ali, já se começa ali a trabalhar a base do princípio fundamental da contagem, tudo bem? Mas como? Sabe quando você chegava lá no meio assim do teu nono ano e aparecia uma situação como essa, de combinar roupa? E olha aí, além de combinar roupa, moçada, é questão mesmo aí do nosso dia a dia. Não é coisa que nós vivenciamos. Então, olha o exemplo. Se você vai montar um kit escolar com 3 tipos de cadernos e 4 tipos de canetas, você vai ter aí 3 vezes 4, 12 combinações possíveis. Ou seja, aqui a gente vê bem explicitado a decisão A, que você vai ter que escolher ali quantos cadernos você vai usar, e B, não é? Aqui no caso, quantas maneiras, mas aí a gente vai colocar aí quantos tipos de canetas, né? Você ali vai fazer o seu uso, vai montar ali todo o seu material, tudo bem? Então aí a probabilidade clássica, ela vem trabalhando nisso, mas também dentro aí do nosso princípio fundamental da contagem, não é? Ele, como eu disse para vocês, já é a base, já é o chão ali para a gente vir trabalhando a probabilidade clássica, porque é o princípio fundamental da contagem que vai nos ajudar aí a encontrar o espaço amostral, que é aquele denominador da nossa futura fração de probabilidade, que daqui a pouquinho você vai conseguir fazer aí o link entre essas duas definições. Mas ainda, não é? Dentro da probabilidade clássica, tem um exemplo, gente, que é do nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai viajar. A gente vai viajar, vai arrumar ali a mochila e a gente quer levar pouca roupa. Então, imagina que um viajante escolheu aí levar 3 camisetas,
e apenas 2 calças. Qual a quantidade aí de combinação, qual aí a quantidade de roupas que ele vai montar para que ele viaje ali tranquilamente? Quem vem nos ajudando? PFC, princípio ali da contagem. Como determinar então aí, professora, a quantidade de combinações que ele vai ter ali disponíveis, não é? Durante todo esse tempo. É só você multiplicar, gente. 3 vezes 2, 6. Então, ele vai ter ali 6 combinações durante a viagem, que se não for uma viagem longa, ele consegue aí tranquilamente, não é, viajar, passear, sem se preocupar em estar comprando roupa. E ainda tem aquele detalhe que eu sei que todos nós somos enjoados, né? Saber escolher a cor, porque quanto mais as cores forem próximas ou neutras, a gente consegue aí produzir o maior número, né, de combinações de roupa. Então, viu? É um engano, né? É um leve engano pensar que a matemática é totalmente dissociada da nossa vida. É não. Até lá dentro da nossa mala de viagem, ela se faz presente. Mas ainda agora nós vimos que o princípio fundamental da contagem se relaciona ali com a probabilidade, não é? E falou em espaço amostral. Mas quando se fala em espaço amostral dentro da probabilidade, ele não vem sozinho. Ele vem ali acompanhado de mais 2 definições que nós vamos conhecer agora. Então, de olho na tela, a primeira definição que nós temos aí é o experimento aleatório. O que é o experimento aleatório? Situações em que o resultado é incerto, tipo lançar uma moeda, se vai chover, se vai fazer sol. Ah, mas tem a meteorologia, ela nos ajuda para isso. Mas você já reparou que nem sempre a meteorologia é certa? Pois é um experimento ali aleatório. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. E o evento, que aqui a gente vai chamar de E, é o subconjunto do espaço amostral que nos interessa. Tudo bem? Mas para ficar mais fácil para você entender aí o espaço amostral e o evento, logo de cara, imagina aí o espaço amostral, já é o conjunto aí de todos os resultados possíveis. Imagina aí que o teu espaço amostral seja a coleção de todas as tuas sandálias. E você quer exatamente ali, né? Vamos supor que são 6 pares de sandálias. E você quer exatamente ali tirar uma sandália de uma cor clara. E entre as 6 existem 3 pares que são de cor clara. Então, o total ali que você tem, né, que é o espaço amostral, são 6. Mas o evento, que é aquilo que você quer, serão 3 pares de sandália, só para você ir logo aí organizando o raciocínio, tudo bem? Mas quando a gente fala de probabilidade, quando a gente relaciona essas 2 definições, já existe uma fórmula ali pronta, só para a gente aplicar e trabalhar aí calmamente. Então, olha só o que diz aí a próxima tela. A tela nos diz o seguinte: a probabilidade clássica, ou de Laplace, é a razão entre o que nos interessa, tudo bem, e o universo total de possibilidades. Então, a fórmula aí que nós temos é, olha, a probabilidade do evento ocorrer, aí vai ser o número de eventos dividido aí pelo número de elementos do espaço amostral. E, gente, para ficar aqui mais fácil para você entender essa fórmula, para ficar aí bem mais assim tranquilo para você não esquecer, casos favoráveis é aquilo que você quer que aconteça, entendeu? Número total de casos possíveis é o que você tem. É isso. Como assim, professor, o número de casos favoráveis é o que eu tenho? Como é isso? Sabe quando você quer sortear ali no... Você está jogando. Então, você quer sortear, você vai usar um dado para isso. Você quer sortear um número par. Então, o que é que você tem inicialmente? Se você quer sortear número, quais são os números que você tem? Você tem números aí que vão do 1 até o 6. Você tem. Então, esses números aqui vão compor quem? Esses números aqui vão formar o nosso espaço amostral. Mas qual é o evento que você quer? Você quer ali sortear números pares. Então, você quer que o 2, o 4 ou o 6 sejam sorteados ali dentro do espaço amostral. Quando substituído na fórmula, olha o que a gente fica. A gente fica com 3, que é número de elementos. Então, aí, a probabilidade será 3 para quantos?
para o número ali de elementos do espaço amostral, 3 para 6. E como um bom aluno aí do ensino médio, você sabe que a probabilidade, ela tem 3 maneiras aí de ser representada. Ela pode ser representada na forma de fração, que é o que você visualiza aí na tela, 3 para 6 ou 3 sextos. Ela pode ser aí representada na forma de porcentagem, é só dividir o 3 por 6, que vai dar ali 0,5, o número decimal, ou também ela pode ser aí representada na forma de número decimal, que no caso vai ficar 0,5. Ah, mas eu não sei mais o que é número decimal. Sabe sim. É quando você tem um número e após a vírgula aparece um número diferente de zero. Mas para trazer aí mais informação para a gente sobre probabilidade, sobre aplicação no nosso dia a dia, tem um jornal que nós vamos assistir juntos, que é o Jornal do Acaso. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal do Acaso. Hoje vamos desvendar um pouco do que está por trás das nossas escolhas diárias, daquilo que chamamos de azar ou sorte. E o nosso assunto é probabilidade. Mas afinal, o que é probabilidade? A chance de algo acontecer, é a matemática das possibilidades. Quando você joga uma moeda, qual é a chance de dar cara? Ou quando você joga na loteria, qual a chance de ganhar? A probabilidade nos dá ferramentas para calcularmos isso. É uma forma de medir o talvez. E falando em talvez, quem melhor para nos explicar as chances de chuva, de sol ou aquele calorão do que o nosso especialista em previsão do tempo, diretamente do Centro de Meteorologia, Daniel, é com você. Muito bem, Alexandre. Então vamos ver a previsão do tempo para o estado do Amazonas. Pois bem, temos aqui que em São Gabriel da Cachoeira o dia vai ser ensolarado. Já em Guajará, o dia vai ser parcialmente nublado a nublado com chuva. Já em Barcelos, a possibilidade de chuva é de 30%. E em Manaus, a possibilidade de chuva é de 70%. Mas aí vale explicar aos nossos telespectadores que 70% de chuva aqui na região de Manaus não significa que vai chover 70% do dia e muito menos que vai chover em 70% apenas da cidade. Significa que em algum momento do dia há a possibilidade de chover. Tudo bem? Agora é com você aí da bancada. Obrigado, Daniel, nosso especialista do tempo. Viram só? Falou que 70% de chances de chover em Manaus e na sua região metropolitana. Isso significa que temos mais chances de chover do que não chover, não é mesmo? Porque a não chover são 30%. Então, prepare seu guarda-chuva para não ficar desprevenido. Como viram, né? A probabilidade não é algo distante, ela está no nosso dia a dia, nos ajudando a tomar essas decisões. Seja para levar um guarda-chuva, escolher um caminho no trânsito ou entender as chances do nosso time ganhar o campeonato. Então, ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Pronto, agora vocês estão preparadíssimos para entender aí quando aparecer no jornal a meteorologia. Você não vai mais ficar perdido em tentar compreender ou não, porque agora nós vimos aí o nosso jornal, não é? Mas só que olha só, foi falado em probabilidade. Quando a gente fala em probabilidade de um algo acontecer, pode ser impossível que aconteça e nós podemos ter a certeza de que ele vai acontecer, só que para isso existem critérios. Então acompanhe a leitura comigo. Olha só aí, o resultado ali da probabilidade sempre estará entre 0, que é impossível, e 1, que é certeza. E multiplicando aí por 100, nós temos o valor em porcentagem, tudo bem? Então, não é aí certo, só porque você fez o cálculo da probabilidade, né, que o evento vai acontecer. Vai ter probabilidade ali que vai ser 0 dentro de um total. Mas como assim, professora, 0 dentro de um total? Quer ver? Ah, eu tenho um dado, eu quero sortear o número 10. Tem dado com o número 10? Não. A numeração vai até qual número? 6. Então, qual é a probabilidade de você sortear ali o número 10 em um dado honesto? É 0. Viu? Então, a gente tem que ter muito cuidado e saber classificar quando é possível e quando não é possível. Mas a probabilidade, ela não existe sozinha ali, isolada no mundo dela, na gaveta dela, não. A probabilidade, ela caminha aí
pelo nosso dia a dia, como a gente vai ver agora no primeiro exemplo. Olha o que diz. Imagine que uma cooperativa de produtores locais tem um lote de 20 cestas de alimentos. Dessas, 12 contêm produtos orgânicos e 8 contêm produtos convencionais. Se um cliente escolhe uma cesta ao acaso, qual a probabilidade de levar uma orgânica? E aí, difícil, fácil? Como é que a gente pode ajudar, então, esse cliente a entender essa situação? Vamos lá, então, de olho na tela. Lote de 20 cestas, 12 orgânicas, 8 convencionais. Qual a probabilidade de escolher uma orgânica? Temos aqui 20 cestas que compõem o nosso espaço amostral. Das 20 cestas, 12 são orgânicas, o que formam os nossos casos favoráveis. Sabendo que são 12 orgânicas, temos então os casos favoráveis. Aplicando a fórmula da probabilidade, temos a razão entre casos favoráveis pelo total de casos possíveis. Fazendo as devidas substituições, temos que a probabilidade será 12 para 20. Sabendo que a probabilidade é de 12 para 20, simplificamos, temos 3 para 5. Temos então aqui a representação de probabilidade, tanto em forma fracionária quanto em forma de porcentagem. Então, ajudamos aí ao cliente, não é? Mas só que a probabilidade também está relacionada ali à nossa segurança. E às vezes, quando a gente vai aí definir senha, a gente fica, poxa, se fazendo questionamentos, né? Por que tanta exigência? E a gente vai entender agora. Acompanhe a leitura comigo aí, de mais um exemplo, tá? Segurança digital e crimes virtuais. Como estamos na era da informação, entender a probabilidade é entender a nossa segurança. Qual é o problema que nós vamos aqui entender? Qual a probabilidade de um hacker acertar uma senha de 4 dígitos numéricos na primeira tentativa? 4 dígitos numéricos, 4 números, tudo bem? Então, aqui nós temos o seguinte espaço amostral, como você vê aí. Se são 4 dígitos numéricos, o que é que acontece? Nós vamos ter aí essa combinação de números, que vai do zero, porque vai ficar 0000, até 9.999, tudo bem? Então, nós vamos ter aí 10.000 combinações e você vai dizer, poxa, são muitas combinações, o cara vai acertar? Não duvida não. Os casos favoráveis, nós vamos ter apenas um caso favorável, que no caso aí vai ser o nosso evento. Lá em cima, 10.000 combinações, é tudo que nós temos, é o nosso universo, então é o nosso espaço amostral. E uma senha correta vai ser ali o nosso evento. Então, calculando aí a probabilidade, vai ser 1 para 10.000. Fazendo a divisão, nós vamos chegar a esse valor aí em número decimal. Multiplicando por 100, nós vamos ter ali a probabilidade. Em porcentagem, você vai olhar, mas vai dizer, gente, mas é muito baixo. Como é que ele vai conseguir? Gente, algoritmo. Né? A internet está aí, existe tanto app, e a pessoa vai ali fazendo todas as combinações e pasme, às vezes ele consegue chegar. É por isso que algumas plataformas, alguns bancos e outros aí, apps que a gente precisa, site que a gente precisa criar senha, ele sempre pede ali letras e símbolos, que é justamente aí para aumentar mais a sua segurança, tudo bem? Então, entenderam por que aí às vezes você precisa redefinir a senha? Atualizou ou pediu, é justamente pela nossa segurança. E quem entra aí de carrão de cena, a probabilidade a nosso favor, mas só que o exemplo não termina aqui, tem mais um. Olha aí a próxima aplicação. O mercado das bets e a realidade matemática. As casas de apostas usam a probabilidade para definir o quanto pagam. Tudo bem aí, né? Que são as oddses. Mas o evento qual é? Um dado comum de 6 faces. Você vai apostar e vai ali querer que saia um número par. Então, qual é a jogada aí desse mercado? Ele vai definir primeiro ali contigo o espaço amostral. Qual vai ser o espaço amostral ali? Tá? Ele vai ser, já que é um dado, ele vai ser formado ali por 6 elementos. O número vai de 1 a 6, então nós vamos ter aí 6 elementos. Só que você quer um número par. Então, a chance ali vai ser o 2, o 4 e o 6. Logo, o número ali de elementos do evento será 3. Qual vai ser o cálculo aí pela probabilidade? 3 para 6. Evento pelo espaço amostral. E o que é legal aqui nesse exemplo é que nós temos as 3 representações aí de probabilidade. Não é que no caso é fracionária, decimal
ou porcentagem, mas deixa eu te dizer algo aqui em relação a jogos, tá, gente? Ele nunca vai jogar para perder. Nas apostas reais aí, o que é que a gente percebe? As casas de jogo, eles ajustam o denominador aí para que a soma das probabilidades seja sempre maior que 100, tá? Garantindo o quê? Que matematicamente eles sempre ganhem aí no jogo. Como assim, professora? Como é isso? Aqui não deu 6, não é? Esse 6 vai representar o nosso 100%, porque é tudo que nós temos. Mas só que as casas que trabalham com jogos, eles não querem perder. Então, o que é que acontece? Eles vão dar aí uma burlada e de 100%, eles vão colocar ali, vamos supor, 102%. Por quê? Esse 2 aqui vai ficar para quem? Vai ficar para eles. Porque eles nunca querem ali ficar, digamos, no prejuízo. Na verdade, eles não querem, não é prejuízo, mas eles não querem ali sair perdendo, tudo bem? A próxima aplicação que nós temos aí é a aplicação genética e probabilidade na saúde, gente, ajuda muito, e muito mesmo, viu? Então, olha aí o cenário que nós temos. Um casal, ambos portadores de um gene recessivo, não é, para uma condição aí. Então, o gene aqui é dado, o gene recessivo, como nós vimos aí, vai ser o azinho, mas nós temos aí o gene deles aí, é azinho. Qual a chance de terem um filho com a condição aí recessiva? Então, a gente agora vai analisar, e o que é que a gente vê? O espaço amostral aí do cruzamento, a combinação ali entre os dois, vai ser este resultado aqui. Por que este resultado, professora? Lembra que os dois, são dominantes. E eles querem justamente que ocorra esse evento. Então, você vai combinar azão, azinho, azinho, azão, azinho. Então, surgem aqui essas 4 respostas. Então, o número de elementos aí do nosso espaço amostral, 4. Mas o que eles querem que aconteça? Recessivo. Então, o número de elementos aí não é que a gente tem no nosso evento, 1, tudo bem? Mas o cálculo ali vai ficar 1 para 4, que pode ser 0,25 ou 25%. Mas como bom aluno aí do ensino médio, uma questão do Enem 2015 que diz o seguinte, gente, em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade aí, gente, da senha sorteada ser um número ali que vem de 1 a 20? Aí nós vamos aí ter essas possíveis respostas, mas só uma, não é? Vai ser a resposta correta. Tudo bem? Então, para resolver esse problema, o que é que nós devemos fazer, moçada? Nós devemos aí aplicar a probabilidade, tudo bem? Clássica. Então, voltando aí ao enunciado, para você ler de novo comigo e não se perder de olho na tela. Tá? Então, ele quer saber qual é a probabilidade de a senha ser sorteada aí, ser de 1 a 20, tudo bem? Então, para resolver esse problema, como eu disse para vocês, a gente vai aplicar aí a definição clássica de probabilidade, que é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. No caso aí, o total de senhas, a gente vai ter 100 senhas possíveis, porque está ali de 1 até 100, tudo bem? O próximo aí são os casos favoráveis, é o nosso evento. Se a gente quer ali senhas de 1 a 20, a gente vai ter aí um total de 20 senhas favoráveis. O cálculo da probabilidade vai ser 20 para 100. Logo, a alternativa correta aí é a alternativa C, 20 para 100, que simplificada vai ser igual a 1/5 ou então a 20%. Tudo bem? Isso aí foi uma aplicação prática, mas tem mais um exemplo aqui para você. Universidade aí do Maranhão, 2023, questão bem pertinho aí, olha o que diz. O quadro a seguir, que apresenta os membros de um grupo de estudos, é formado por 12 pessoas com as suas respectivas idades e você visualiza. Aí ele diz assim, considere o evento, selecionar por meio de um sorteio participantes com idades abaixo de 70 anos. Nessas condições, a probabilidade será D. Aí ele traz as alternativas, não é? Só que vem pensar aqui comigo, olhando a tabela. Primeira coisa que a gente tem que fazer na tabela
é identificar aí os dados, não é, para se calcular essa probabilidade. Então, quantas pessoas estão envolvidas aí no experimento? 12 pessoas, tudo bem? Mas dessas 12 pessoas, quantos possuem idade ali abaixo de 70? A Fernanda, o João, o José, a Márcia, a Marisa, o Orlando, o Roberto e a Tereza. E quando a gente vai contar, a gente aí fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dos 12, 8 estão abaixo ali de quem? Estão abaixo dos 70 anos. Então, a probabilidade aí será qual? 8, porque ele quer pessoas abaixo de 70 anos para o total. Qual é o total? 12. Então, é difícil? Não, não é difícil. Mas o que é que você tem que saber? Você tem que saber aí reconhecer a informação, você tem que saber aí, não é pegar o que é evento, o que é espaço amostral, para que você possa, gente, conseguir aí responder, não é, com toda a cautela. Então, não esqueça, o espaço amostral é o tudo que você tem, é o todo, tudo bem? Já o evento é aquilo que você quer que aconteça. Tá? Então, tenha muito cuidado aí na hora de você estar resolvendo questões para você não se atrapalhar. E outra coisa, preste atenção ali na forma de representar a probabilidade. A probabilidade ela pode vir representada de 3 vezes. Ela pode vir ali na forma da fração, ela pode vir ali na forma de número decimal, só relembrando com vocês aqui uma revisão rápida. Número decimal é aquele número que vai ter a vírgula e depois da vírgula vai ter pelo menos um número ali diferente de 0. Como assim, professora? 1,03. Então, aí já é um número decimal, porque o 3 depois da vírgula é diferente de 0. E nós temos também aí a representação por meio de porcentagem. Então, são detalhes que a gente tem que estar prestando atenção também nas alternativas, para que você não perca aí nenhuma questão. Tudo bem? Sempre está atento para que você não seja enganado por um leve deslizar. Tudo bem? Não esqueça, a fórmula aí da probabilidade, a fórmula clássica é, não é, o evento, o número de elementos do evento, ali dividido pelo número de elementos, do espaço amostral, e de uma maneira ali mais clara, bem mais básica, para você não esquecer a fórmula de jeito nenhum. Aí, vestibulando, a gente sabe que todo detalhe já é um ponto de diferença, é o que eu quero pelo que eu tenho, o que eu quero que algo se realize. Evento, o que eu tenho é o universo, é onde eu vou pegar aquilo que eu quero que se realize. É o nosso espaço amostral. Tudo bem? Então, muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.